A palestra de hoje tem o título Ação e Reação. E eu nunca sei de que é que hei de falar numa palestra. É uma verdade. Nunca sei. A inspiração vem-me sempre à última da hora. E então a inspiração vem-me de quê? Vou-vos mostrar. Porque eu, quando não sei do que é que hei de falar, quando não tenho assim nenhuma ideia, vou para ali, para a biblioteca e começo a ler os títulos para ver se algum deles me diz alguma coisa. E, surpresa, temos este, a ação e a reação. E o que é que isto me disse logo? Eu até sou da área de ciências. Ação e reação, isto é a terceira lei de Newton. E aquilo ficou ali, aquele bichinho ali, e eu, ok. Mas se pensam que eu vos vou falar deste livro, estão muito enganados. Não vou. Não vou falar diretamente deste livro. Vou só pegar no tema, no título, e dizer-vos que ele é bastante interessante depois do que eu falar para vocês lerem. Porque o que é que acontece neste livro? Temos cerca de 20 capítulos que vão descrever o quê? Que vão descrever a vida no mundo espiritual, que é sempre algo que nos suscita alguma curiosidade. É passada a onda na colónia, no mundo espiritual, no nosso lar. E neste livro, André Luiz vai conhecer uma série de casos que estão relacionados com a lei de causa e efeito, que confirmam e vão-nos provar que realmente cada existência terrena nossa está intimamente ligada a quê? Ao nosso passado, às nossas vidas passadas. Tal como tudo aquilo que nós fizermos hoje vai se refletir o quê? Nas nossas existências futuras. E esta lei de causa e efeito, eu comecei por vos dizer que tudo isto tinha a ver com o quê? Com o Newton. Eu sou hiper mega fã do Newton. Porque acho que quanto mais eu fui aprendendo, enquanto estudei não gostava nada dele. Até física nem sequer era algo que eu gostasse. Achava que aquilo não me dizia nada. À medida que fui envelhecendo, não é? Comecei a achar que a física é algo de realmente fantástico. Cada vez gosto mais de física. E o Newton é o pai de quê? Da física clássica. O que é a física clássica? É aquela física aqui do nosso planeta, do nosso dia-a-dia, das coisas materiais que se deslocam a pequenas velocidades. São as leis de Newton. Mas o Newton só metia o nariz assim na física? Não, porque quando a gente começa a estudar matemática, depois também aparece o binómio de Newton. Portanto, ele era daqueles cientistas na altura, aqueles sábios, que tocavam o quê? Uma série de áreas da ciência. E dentro da física clássica temos a chamada terceira lei de Newton, que não vou aqui falar propriamente da lei de Newton, não é? Mas o que é que ela diz? Assim, muito simplesmente, se um objeto A exerce uma força sobre um objeto B, então o objeto B deve exercer uma força igual de sentido oposto sobre o objeto A. Isto é o que diz a terceira lei de Newton. Aplicada aos nossos dias, aplicada ao nosso dia-a-dia, à nossa vivência, é isto que ela diz. E temos aqui uns exemplos. Quando eu estou a tentar martelar
um preguinho aqui nesta mesa. Quando eu bato com o martelo, há uma força do martelo sobre o prego, mas há outra exatamente igual de quem? Do prego sobre o martelo, só que com sentidos quê? Contrários. E isto existe em tudo. Quando eu empurro algum objeto, eu estou a fazer força para um sentido e o objeto faz uma força quê? Igual em sentido contrário. Até num carro. Um carro, já toda a gente viu que um carro, se for a andar, se estiver assim num piso com cascalho, o que é que acontece? Não saem pedras para trás do carro? Como é que elas vão em sentido contrário? O carro está aí para a frente. Porquê? Lá está o tal sistema de forças da física. Há sempre forças em sentidos quê? Contrários. E isto é o que nos diz a terceira lei de Newton. Que, se eu não a quiser chamar terceira lei de Newton, o nome pelo qual ela é conhecida é a lei de quê? Da ação e reação. Ou seja, se há uma força de ação, há outra força exatamente igual de quê? De reação. E é isto que se passa na natureza. As forças ocorrem sempre aos pares. Um corpo não pode exercer uma força sobre outro sem que ele mesmo esteja sujeito a quê? A uma força que esse corpo exerce sobre nós. O que faz sentido, se eu for aqui dar um pontapé nesta secretária, o mais certo é que é eu magoar o pé. Como é que eu magoei o pé? Porque houve uma força que a mesa exerceu o quê? Sobre o meu pé. Isto porque Newton dizia e definia que uma força é algo que quê? Que vai conseguir alterar o estado de movimento. Se eu tiver isto aqui quietinho e paradinho, se eu o mexer, exerci uma força. Quando eu mexi, ele exerceu uma força sobre mim. Por isso é que no nosso dia a dia às vezes a gente magoa-se bem. E este sistema de forças que estão sempre aplicadas em corpos diferentes constituem aquilo que na física se chama um par ação-reação. Ou seja, esta lei de Newton, da física clássica, é aplicada no nosso dia a dia. Hoje em dia, para aplicar a corpos que se movem a velocidades muito altas, que têm massas muito pequenas, o homem, o desenvolvimento científico já começa a lidar de determinados fenómenos que ocorrem com base numa outra disciplina da física, a física quântica, que hoje em dia já toda a gente ouve falar dos computadores quânticos, etc. E é algo de muito importante. Mas aqui estamos no domínio do material. E isto é realmente uma lei da ação e reação que é física, é material e que nos permite explicar o que é que acontece no nosso mundo, ao nosso nível, para os corpos que se movem dentro destas velocidades, normalmente velocidades inferiores à velocidade da luz. Ora, esta lei acaba por revelar uma certa simetria da natureza, certo? Porquê? Porque lá está, duas forças sempre iguais, mas com sentidos que opostos. Traduz-se num equilíbrio, numa simetria. Ora, nós sabemos que nós somos espíritos que vivemos o quê? Neste grande universo infinito que foi criado por Deus. E todos nós temos noção de que a nossa vida acaba por ser uma sucessão constante
de quê? De acontecimentos, encontros e desencontros. Para cada um de nós passa por diferentes experiências, diferentes situações. É esta a nossa vida. E é assim, quando começamos a estudar esta doutrina e estudamos a obra básica da codificação espírita, que está no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, há algo que transcende logo qualquer aprendizagem desta doutrina, que é o facto de quê? Da existência de Deus, que é indiscutivelmente um dos 5 pilares da doutrina espírita. Para além da existência de Deus, temos ainda o quê? A imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências ou reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Mas a existência de Deus é algo que é logo a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Em Kardec questiona não quem é Deus, mas o que é Deus. E que os Espíritos nos dizem que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Estão a ver? A causa primária de todas as coisas. E sabemos que Deus é o Criador do Universo. Porque basta nós olharmos para todas as obras da sua criação, que vamos entender que nada no nosso universo acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Ou seja, tudo tem uma causa e tudo tem o quê? Um efeito. Não há causas sem que existam quê? Efeitos. Não há ações sem que existam quê? Reações. Ou seja, o que nós consideramos ser uma lei do nosso mundo, que normalmente chamamos o quê? De leis da natureza, são aplicadas ao nosso mundo material, mas é uma lei muito mais do que uma lei da natureza. É uma lei proveniente de quê? Proveniente de Deus. E nós sabemos que Deus é eterno, é imutável, imaterial, é único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou todo o universo, que vai compreender todos os seres, animados e inanimados, materiais e imateriais. Ou seja, esta causa e efeito, ação, reação, é tudo uma lei quê? Uma lei divina, proveniente de Deus, que tudo criou. Ora, a lei de causa e efeito é, sem dúvida, um dos princípios que regem todo o universo. Porque para toda a causa existe sempre um efeito. Ou seja, toda a ação vai gerar sempre quê? Uma reação. Por isso, quase que podemos dizer que aqui no nosso mundo físico, nós dizemos que é uma lei da matéria e chamamos-lhe lei de quê? Ação, reação. Se passarmos deste mundo material para algo de natureza mais espiritual, então se calhar vamos lhe chamar o quê? Muito mais abrangente que a terceira lei de Newton, vamos lhe chamar lei de causa e efeito. Ora, na codificação, se
começarmos a ler toda a codificação espírita, se calhar não vamos encontrar explicitamente um capítulo que nos fale de quê? Da lei de causa e efeito. Porquê? Porque ela está transversal a toda a obra. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, dizem-nos que apenas na vida futura se podem efetivar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Apenas na vida futura. Porquê é que há pessoas que sofrem tanto? Porquê é que uns nascem na miséria, outros na opulência? Porquê é que uns têm uma vida em que parece que tudo lhes corre bem e outros que passam por inúmeras dificuldades? Se nós admitirmos a existência de Deus, e sempre que admitimos a existência de Deus, e sabemos que Deus é soberanamente justo e bom, então Deus não age por nenhum capricho, nem de forma parcial. As vicissitudes da vida derivam de uma causa. E como Deus é justo, essa causa também há de ser o quê? Há de ser justa. Também na obra O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, nos dizem que a justiça de Deus é infinita. É mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única má ação, um único mau pensamento que não tenha as suas consequências fatais, não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito, numa palavra, que seja perdido, mesmo nos mais perversos, porque é um começo de progresso. Ou seja, aqui também temos implícito o quê? A ação que vai provocar o quê? Uma reação, uma causa que gera sempre um efeito. E de facto, é exatamente porque Deus é bom que Ele nos deixa plantar o que quisermos. Nós plantamos o que quisermos. E porque Deus é justo, então nós vamos colher aquilo que plantamos. E na existência de Deus temos a explicação para esta lei de causa e efeito, que é indiscutivelmente uma lei de Deus. A lei de causa e efeito revela que as consequências dos nossos atos não se vão limitar à nossa passagem terrena. E isto porquê? Porque esta lei é uma lei de Deus, é uma lei divina. Ela transcende a morte do nosso corpo físico. Ela continua a exercer toda a sua influência na nossa vida espiritual. Porque nós somos espíritos encarnados num corpo material que é perecível e que acaba por voltar ao fluido cósmico universal. E numa próxima existência vamos adotar o quê? Um novo corpo. Portanto, nós nunca podemos desprezar de maneira nenhuma as nossas atitudes e a importância delas face a esta lei. Ela acaba por ser um dos princípios fundamentais desta doutrina, porque nós temos a consciência de que todas as nossas ações vão ter impacto ao longo de toda a nossa jornada espiritual. E essas ações podem ter um impacto que é positivo ou um impacto que é negativo. Depende
das nossas atitudes. Porque isto é uma realidade. O Espiritismo ajuda-nos aqui a encontrar um equilíbrio. Porque ele explica-nos a relação que existe entre a vida terrena e a vida espiritual. E ilumina o nosso caminho, porque nos dá a luz da razão. Vai-nos trazer de forma clara qual é o sentido de toda a nossa existência e como é que devemos proceder ao ajuste para as leis de Deus, porque são elas que vão promover esse equilíbrio que existe em todo o universo. E o que nós pretendemos sempre é atingir esse equilíbrio, porque lá está, se eu puxar de um lado, se eu puxar do outro com a mesma força, o que é que acontece? Está em equilíbrio e não avança nem para um lado nem para o outro. E o que nós devemos procurar na nossa existência é esse equilíbrio, conseguirmos encontrar o nosso equilíbrio interior para obedecer às leis de Deus, para nos aproximarmos, existência após existência, de Deus. E de facto, de acordo com esta doutrina, nós não morremos. A morte não existe. Para além desta existência agora puramente material, a vida continua. E tudo o que nós fizemos, tudo o que nós fazemos, vai ter consequência ao longo de toda a eternidade. Ou seja, cada ato, cada sentimento, cada pensamento acaba por ser uma energia que ecoa pelo universo inteiro, pelo universo no mundo espiritual, e vai condicionar toda a nossa jornada evolutiva. Por isso, já Jesus dizia: orai e vigiai. Controlar os pensamentos. Para quê? Para a nossa jornada de evolução, que ela seja em sentido sempre cada vez mais perto de Deus. Porque nós somos seres espirituais. Esta existência é apenas uma experiência física meramente temporária. Temos que refletir obrigatoriamente sobre todos os nossos comportamentos diários, para que possamos identificar os nossos erros, os nossos acertos, para que possamos corrigir-nos, que é o principal, irmos-nos corrigindo dia a dia, porque cada interação, cada escolha que nós fizermos tem um efeito que permanece garantidamente no nosso ser espiritual e nos relacionamentos que vamos estabelecer com os outros, porque nós somos seres que vivem em sociedade. Só aprendemos se estivermos em contacto com o outro. Isolados, não vamos treinar a teimosia, a paciência, etc. Pronto, todas essas pequenas imperfeições que todos nós temos, não é? Se eu estiver sozinha, dificilmente vou perder a paciência com alguém, não é? Por isso, é no convívio com o outro que nós vamos burilando, vamos aperfeiçoando todas as nossas pequenas falhas morais. E essas falhas permanecem connosco. E temos o maior exemplo de sempre, Jesus de Nazaré, que nos trouxe há 2000 anos uma mensagem de Uma mensagem de amor, de perdão e de compaixão.
E é uma mensagem que ainda hoje parece tão fácil, tão inspiradora, mas que ainda não conseguimos cumprir. Tratar o outro como queremos que nos tratem a nós. Amar ao próximo é tão simples e ainda hoje não o fazemos. E a mensagem principal que Jesus nos trouxe é exatamente este: prática do amor ao próximo. E é algo que nós ainda não conseguimos. Se calhar temos amor aos que nos estão mais próximos, dentro de casa, amigos, etc. Mas o amor sincero, verdadeiro, por qualquer outro irmão na Terra, ainda não conseguimos chegar lá. E podíamos pensar que esta lei de causa e efeito foi a doutrina espírita que começou a falar nela. Esta lei já existe e é referida de muitas formas. Nos Evangelhos, olhem estes exemplos. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, de espada perecerão. Ou seja, quem com a espada mata, com a espada morre. Até é um quê? É um ditado que nós conhecemos. Retorquiu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A cada um segundo as suas obras. O que cada um de nós faz tem consequências. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. A continuidade que ainda há pouco eu falei. A consequência dos nossos atos não é apenas que, nesta existência na matéria, prolonga-se para o quê? Para a vida espiritual. Segue connosco. E até nos Evangelhos nós conseguimos encontrar essas mensagens. Não há causas sem efeitos. E de facto as nossas atitudes são pequenas sementes que vamos plantando na nossa vida. A vida terrena e a vida quê? Espiritual. Não podemos dissociar uma da outra. E não podemos dissociar da importância das nossas atitudes, dos nossos atos, de nada disso. Se nós cultivarmos pensamentos e atitudes centrados na moral ensinada por Jesus, praticar a caridade, paciência, a gratidão, por exemplo, vamos estabelecer relacionamentos que são quê? Mais saudáveis e fraternos. Por outro lado, se eu alimentar sentimentos negativos, egoísmo, ódios, inveja, raivas, vamos colher quê? As consequências dessas atitudes, que não serão consequências doces, serão consequências quê? Amargas para a nossa evolução. Portanto, esta lei é uma lei que nos obriga a refletir. Obriga-nos a refletir sobre a nossa responsabilidade no nosso percurso evolutivo. São as nossas atitudes, são elas que vão ter realmente impacto na nossa evolução. E cada ato que eu pratico, cada palavra que é proferida, cria ondas de energia
que atravessam tempo e espaço vão ter impacto em todos nós, em nós individualmente e até que naqueles que nos rodeiam. Porque o pensamento é energia. E muitas vezes a gente no nosso dia a dia até consegue controlar, até conseguimos controlar às vezes e já não falamos. Mas não falar já é algo positivo. Mas e o pensamento? Eu posso não falar, mas se estiver a pensar, a julgar, a criticar, eu estou a enviar energia e não será uma energia boa para esse alguém que eu estou a julgar e a criticar. Portanto, esta lei tem que nos fazer mesmo refletir acerca de todas as nossas atitudes, porque cada momento, cada gesto, nós efetuamos escolhas e a escolha é sempre nossa. E fazemos escolhas que contribuem quê? Para a nossa felicidade ou fazemos escolhas que vão contribuir quê? Para a nossa infelicidade. Porque não vamos dizer que a culpa é dos outros. Nós não somos marionetas que são comandadas. Não, as escolhas são quê? As escolhas são nossas, as atitudes são nossas. E temos que assumir essa responsabilidade. É isto que esta doutrina nos diz, que nós temos o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio acaba por ser a nossa capacidade de quê? De escolher individualmente. E se nós pensarmos bem neste aspecto, a toda a hora eu faço escolhas. Mal acordo, já estou a fazer escolhas. Eu escolho se vou acordar ou ficar mais 10 minutos até o despertador tocar outra vez, é uma escolha. Eu escolho se vou tomar um pequeno almoço minimamente saudável ou vou comer uma porcaria qualquer. Eu escolho se vou sair de casa e se vou por aquele caminho ou por aquele caminho. Cada atitude no nosso dia a dia pressupõe uma escolha, muitas vezes que inconsciente. Eu escolho se vou sair de casa com um sorriso ou se vou sair de casa já zangada com o mundo inteiro. Tudo isso tem consequências no meu eu e naqueles que me rodeiam. São escolhas individuais e nós temos essa liberdade para tomar decisões, mesmo que muitas vezes a gente saiba que essa decisão é a certa ou é a errada, mas foi uma escolha e uma decisão que nós tomamos. E esta tomada de decisões, certas ou erradas, está intimamente ligada com o quê? Com a lei de causa e efeito. Porque é por causa dessas decisões, onde eu aplico o meu livre-arbítrio, que eu vou provocar determinados efeitos que têm garantidamente uma determinada causa. O homem sabemos que é livre para fazer as suas escolhas e essa liberdade que Deus nos deu traz consequências e essas consequências trazem atrás delas que a responsabilidade pelas nossas atitudes, pelos nossos atos e pelas nossas escolhas. É que esta doutrina é realmente consoladora, mas ao mesmo tempo
traz acrescido a responsabilidade. Não vale a pena dizer que eu fiz isto porque a vida levou-me a isto. Não. Eu fiz isto porque eu tinha a opção de fazer ou não fazer. A responsabilidade é de cada um de nós. E realmente, no Livro dos Espíritos, na questão 843, Kardec questionou aos espíritos superiores: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Ao que eles responderam: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Portanto, todos nós temos este livre-arbítrio e temos liberdade de pensar e temos também a liberdade e a responsabilidade de obrar, trabalhar no bem. Na questão seguinte, 844, Kardec questionou se o homem goza desse livre-arbítrio desde o seu nascimento. Ao que os espíritos respondem: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando os seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. E realmente faz todo o sentido. Uma criança vai sendo o quê? Educada e não tem logo a responsabilidade de fazer tudo. Vai sendo progressivo, desde a infância, a adolescência, até à fase adulta. Há coisas que não podemos pedir responsabilidade a uma criança. Ainda está no seu período de quê? De desenvolvimento de faculdades. Está em aprendizagem. Mas quando chegamos à fase adulta, aí sim, já somos nós que vamos tomar todas essas decisões. E eu posso escolher o caminho quê? Do erro. Posso. E até costumamos dizer, errar é humano. Todos nós erramos. E ao escolher o caminho do erro, nós sabemos que pela lei de causa e efeito, ou ação-reação, eu vou determinar uma ação de igual intensidade em direção contrária que anula o desequilíbrio naquele instante. Até que um dia mais tarde, pela lei do retorno, eu volto a atingir o quê? Esse equilíbrio que eu perturbei. E tenho que fazer esse caminho, percorrendo o caminho em sentido quê? Contrário. Se eu cometi o erro, eu vou ter que o compensar fazendo o quê? Fazendo o bem. Ou seja, sempre em sentido oposto. E nós sabemos que todos os espíritos estão sujeitos sempre às mesmas leis. De facto, fomos todos criados quê? Simples e ignorantes. E todos nós temos concedido por Deus a capacidade de evoluir. E a justiça divina vai cumprir esta lei de causa e efeito. Ou seja, situações que nós enfrentamos nas nossas vidas, boas ou más, acabam por ser o quê? Efeitos das consequências das nossas escolhas e atitudes, ou nesta existência, no presente, ou derivadas de quê? De atitudes em vidas passadas. Daí as causas e que sofremos agora os
efeitos. Na questão 993, questiona-se: não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? E os espíritos responderam: já te disse que todo o espírito tem de que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. Ou seja, todos nós estamos fadados aqui a atingir o bem, a aproximar-nos de Deus. Só que uns vão atingir quê? Mais rapidamente do que outros, porque têm em si esse ensejo, esse sentimento já do amor e do bem, e porque querem, e querem mais do que outros, e então vão evoluir quê? Mais rapidamente do que outros. Mas todos nós acabaremos por chegar quê? Por chegar à meta, porque todos nós vamos evoluir, todos nós poderemos atingir essa meta. Agora, indiscutivelmente com base no nosso esforço e no nosso querer. Portanto, isto é como uma balança. No mundo físico, falamos de lei da ação e reação. Pertence à física. Sabemos que é um efeito material da matéria. E o retorno vem imediatamente, com a mesma intensidade. Se eu der um pontapé pequenino, não me magoou muito. Se eu der um pontapé com muita força, vou-me magoar muito. O retorno chegou logo a correr. A lei de causa e efeito atua no campo quê? Espiritual. E está dependente da vontade do espírito. E essa vontade é no fundo o quê? O nosso livre-arbítrio. O retorno pode ser espiritual, mas também pode se manifestar quê? No corpo físico. Mas não será garantidamente ou necessariamente quê? Imediato e com a mesma intensidade. Ora, isto dito assim não parece muito claro. Não parece muito claro, porque nós sabemos que há uma lei de Deus, que é, se calhar, a maior de todas as leis, que é a lei do amor. E então, muitas vezes, é por causa dessa lei do amor que conseguimos encontrar a explicação para este retorno, ou seja, o efeito que deriva de uma causa poder não ser imediato nem com a mesma intensidade. Vamos ver aqui este livro, A Vida Escreve, tem uma série de pequenos casos. Eu escolhi 2 para ilustrar a lei de causa e efeito. Temos aqui neste o merecimento. Eu vou resumir um pouco. Temos um senhor, Saturnino Pereira, que sofreu um acidente de trabalho e nesse acidente de trabalho acabou por perder o quê? O polegar, o dedo. Os colegas lamentaram: que injustiça, ele não merecia um acidente destes, porque ele é uma pessoa extremamente
boa e dedicada ao bem. Numa reunião mediúnica em que ele costuma colaborar, um benfeitor espiritual veio esclarecer-lhe e disse que numa existência anterior ele tinha sido um capataz, alguém que sujeitou um escravo barbaramente, com grande crueldade aqui, a pôr o braço num engenho e a moer-lhe o braço, como forma de punição. Quando desencarnou e chegou ao mundo espiritual e se apercebeu das suas atitudes, lá está, a continuidade na vida espiritual, atrozes remorsos torturaram-no e então deliberou impor-se rigoroso aprendizado, programando um acidente para uma futura encarnação, na qual perderia quê? O braço. Ou seja, para resgatar o que ele tinha feito, ele propôs, no seu plano reencarnatório, vir sofrer um acidente onde iria também perder quê? O braço. No entanto, a sua renovação para o bem, testemunhada pelas suas ações, possibilitou que o acidente apenas lhe ocasionasse a perda de quê? De um dedo. Lembram-se daquilo que vimos atrás, que o retorno não é imediato e nem é sempre com a mesma quê? Intensidade. Porquê? Porque existe a lei do amor. As suas boas ações, a sua vontade de fazer o bem, acabou por poupá-lo a quê? À perda do braço. Perdeu apenas quê? O polegar. Porque assim, esta lei de causa e efeito, ela não tem um caráter de punição ou de castigo. Não podemos esquecer nunca de que Deus é infinitamente quê? Bom e justo. Não é um castigo, não é uma punição. É apenas uma aprendizagem. Tem uma função de educação para o espírito reconhecer os seus erros, e o amor pode sempre ir abrandando o quê? Abrandando todas as faltas cometidas. Passa quase que uma borracha. Eu faço uma asneira, mas depois quando faço uma boa ação, passa ali uma borrachita e vai desaparecendo. Temos aqui um outro caso. No século XVII, um castelo, havia um senhor feudal jovem que chamou 3 servidores, que era o mordomo, a mulher e a filha. E qual era o plano? O plano era que ele queria matar um pequeno de 7 aninhos de idade, que nasceu quando o pai era viúvo, filho bastardo, mas que ele não queria que ele herdasse quê? Nada da fortuna da família. E então, com o mordomo, a esposa e a filha, os 4, eles interessaram-se porque iriam ganhar o quê? Uma pequena fortuna pela cumplicidade. Lá cometeram o crime, levaram o menino de 7 anos a um poço que estava cheio de peixes vorazes e o irmão empurrou-o, passado um bocadinho de silêncio, pronto, e a vida continuou. Só que
Em 1957, não em Portugal, mas no Brasil, há uma notícia no jornal. A criança foi devorada em vida pelas piranhas. Em poucos minutos dela só restava o esqueleto. Presenciada pelos pais do menor, a horripilante cena. A população da pequena cidade no Amazonas não se refez do choque. Tragédia que envolveu uma criança de 7 anos, devorada em vida em poucos minutos por um cardume de famintas piranhas, na presença dos pais e da irmã menor, todos horrorizados. Uma família que era quê? Muito considerada naquela cidade, naquela população. Uma família de bem, que toda a gente achava que eram tão bons, e sucedeu-lhes quê? Sucedeu-lhes este desastre. Iam a atravessar o rio, a criança desequilibrou-se e à frente dos pais da irmã caiu e morreu. Olhem a tragédia. Só que nós ouvimos que o que tinha acontecido no século XVII. Terá sido uma tragédia? Ou tiveram que passar pela perda de um filho por causa do que fizeram numa existência passada? Portanto, lei de causa e efeito, estamos todos sujeitos a ela. Encarnação após encarnação, nós vamos estando sujeitos a esta lei. E assim, com este conhecimento, nós podemos se calhar compreender o quê? A causa dos sofrimentos que todos nós teremos nesta existência. Muitos causados por atitudes de agora, outros de existências anteriores. Conseguiremos compreender porque é que uns têm uma deficiência, porque é que uns são ricos, outros são pobres, etc. Porque estamos todos no mesmo caminho de evolução e aprendizagem. E temos todos algo a resgatar. E as causas muitas vezes estão nas existências anteriores. Porque nós temos aquela fé que não é uma fé cega, é uma fé raciocinada de que Deus é infinitamente quê? Justo e bom. E cada um de nós tem aquilo que quê? Que necessita para a nossa evolução. E este conhecimento permite-nos realmente aceitar algumas agruras da vida, alguns percalços, porque sabemos que se calhar temos que passar por eles e que isso é para o nosso bem. Por isso, temos sempre que esta dualidade no nosso dia a dia entre o mal, entre aspas, não é? Entre as atitudes mais corretas e menos corretas. E é isso que é importante, que as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio chegue a isso. Porque a lei de amor é indiscutivelmente uma lei de justiça divina e que nos impele à evolução. Se evitarmos consequências mais nefastas devido à nossa invigilância no nosso caminho, vamos passar quê? Por um futuro de menos sofrimento. Se eu nesta existência só fizer o bem, a minha próxima existência, se calhar já não vou sofrer tanto. Mas temos a confiança de que quê? Que Deus nunca nos deixa, nunca nos abandona à nossa sorte.
Ainda que algumas vezes a gente se possa sentir aqui na Terra solitários, desamparados, enfim, nós temos sempre o socorro e a ajuda ao nosso lado. Os benfeitores espirituais estão sempre ao nosso lado e prontos para nos enviar aquele socorro que nós necessitamos. Saibamos nós sermos merecedores disso. Vamos vigiar os nossos pensamentos, controlar as nossas atitudes e as nossas ações, orar e vigiar. Nunca estamos sós. Portanto, sem dúvida, a vida é como se fosse um eco. O que é que acontece ao eco? A gente envia e ele volta para nós. Se não estamos a gostar do que estamos a receber, não há nada como estar com atenção àquilo que estamos a emitir. Estamos a receber aquilo que emitimos ou que já emitimos noutra existência anterior. Por isso, e com esta, termino.